Neste dia 11 de março completam-se 10 anos do grande sismo e tsunami do leste do Japão. A catástrofe natural que aconteceu no dia 11 de março de 2011. Eu ainda não morava no Japão quando a catástrofe atingiu o país, porém, estando aqui no Japão, 10 anos depois, eu gostaria de relembrar com vocês um pouco do que ocorreu aqui no país naquele dia. No dia 11 de março de 2011, às 2h46 da tarde, um choque violento entre duas placas tectônicas a 130 km da costa do norte do Japão gerou um terremoto como nunca se havia registrado antes na história do país. O terremoto foi de 9,1 graus na escala Richter e foi sentido em diversas regiões do Japão e até mesmo de outros países. Casas, estabelecimentos, empresas e escolas foram duramente afetadas, principalmente nas áreas mais próximas do epicentro. Diversos outros tremores de menor intensidade foram sentidos a partir dali, e tudo isso era apenas parte da catástrofe que estava por vir. Quando ocorre um choque tão poderoso entre duas placas tectônicas no fundo do oceano, uma das consequências é a formação de ondas gigantescas que partem do epicentro para todas as direções. E isso é o tsunami, ou maremoto. Quase uma hora depois do primeiro grande tremor, ondas que chegaram até a dezenas de metros de altura atingiram violentamente diversas regiões da costa do Japão. Na região de Fukushima, o tsunami afetou os reatores nucleares da usina da cidade. Os geradores foram desativados e o que acabou por levar a um superaquecimento dos reatores e, consequentemente, a explosão dos mesmos. A ameaça de contaminação radioativa tornou necessária a evacuação emergencial dos cidadãos que estavam, pelo menos, a um raio de 2.000 quilômetros da usina. O terremoto e tsunami de 2011 causou a morte de mais de 15.000 pessoas e deixou outras milhares desaparecidas e desabrigadas.
Estima-se que os custos relacionados à catástrofe cheguem a mais de 200 bilhões de dólares, tornando essa catástrofe natural mais custosa da história. Diversas regiões foram rapidamente reparadas e reconstruídas, mas ainda hoje, 10 anos depois, muitos dos moradores que deixaram as regiões afetadas pelo acidente nuclear jamais retornaram, temendo principalmente os efeitos da radiação. A vida de muitos dos que residiam nas regiões costeiras mudou drasticamente. Outros esperam até hoje receber subsídios do governo para que possam seguir as suas vidas. Se existe alguma coisa que nós possamos aprender com esse evento catastrófico que abalou o Japão há 10 anos atrás, é o que diz respeito à colaboração e cooperação por parte dos cidadãos. Foram muitos os esforços dos cidadãos japoneses em ajudar uns aos outros, em ajudar as cidades e as famílias que perderam seus pertences, que perderam suas casas. 10 anos depois dessa tragédia, nós vivenciamos uma outra tragédia de escala global, que é uma pandemia. Só no Brasil já perdemos quase 300 mil vidas. E é nisso que eu acho que essa lição de colaboração e de cooperação se aplica. Se nós individualmente podemos ajudar a frear a velocidade com que esse problema atual se dissemina, então façamos nossa parte. Não sejamos tão egoístas na medida do possível, assim como medidas colaborativas também ajudaram o Japão a se reerguer e a continuar se reerguendo depois daquela e de outras tragédias com a qual o país já lidou. Então, esta é a lembrança que eu gostaria de fazer depois de 10 anos dessa terrível tragédia que assolou o Japão. Se você também quiser deixar alguma mensagem sobre o que você pensa a respeito deste assunto, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos relacionados ao Japão. E a gente se vê então num próximo vídeo. Tchau!